A exportação, nós ainda exportamos commodity, né? Então, no que a gente vai se destacar? No que a gente vai ganhar do nosso cliente? Na logística a gente se destaca. Então, nós formatamos aí o container, a gente formata o produto mais próximo possível do que o cliente precisa, do que o cliente pede. Está no ar mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por você estar conosco. Seja muito bem-vindo a bordo. Aqui o local onde você navega por várias histórias e conhece grandes pessoas, grandes personagens que atuam na logística, na área portuária, em diversos segmentos do nosso setor que a gente está trazendo junto aqui no Sem Calado. Meu nome é Emerson Dias e, como você sabe, sempre tem um convidado especial conosco. E o convidado de hoje veio de longe. Vocês vão conhecer a história dele, que é sensacional. Mas antes de eu apresentar ele, eu vou fazer aquelas menções aos nossos apoiadores e patrocinadores que fazem esse projeto acontecer. Um abraço ao pessoal da Intertrans, o Steve, a Camila, o Rodrigo Gomes, que fizeram uma festa maravilhosa de 15 anos. O pessoal da Oliveira Reparos, o Fabiano e o Léo. PGLock, Pedro Assis. Pessoal da Kairos Transportes, o Clebson e a Lilian. Videira Engenharia, com Marcelo Pousada. SOC, com Rafael Lima. Doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados. O Elienay e o Luiz, da eProfessional. Pessoal dos postos Portal de Santos e da Delize Salgateria. E como eu estava dizendo, o convidado veio de longe e veio contar uma história de logística muito interessante para todos nós. Todo mundo aqui, com certeza, gosta de uma boa carne, como um bom brasileiro, adora um churrasco. E ele vem dessa logística que é sensacional. Seja muito bem-vindo a bordo, Michel Oliveira, que é gerente executivo de logística internacional Brasil, do Minerva Foods. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho. Pô, a gente já estava conversando antes aqui, cara, só histórias sensacionais que com certeza vai matar a minha curiosidade e a curiosidade de vocês. Mas conta pra gente, como foi o início de tudo? Como você caiu nesse ramo? Bom, vamos lá. Michel, como vocês comentaram, né? Michel Oliveira, mais no ramo profissional, 43 anos, casado, um filho. Na minha infância, sempre fui um cara moleque muito curioso, né? Muito ansioso. Queria ter o meu valor, meu dinheiro logo. Meu sonho era morar sozinho, construir minha carreira. Com 18 anos já saí de casa, fui trabalhar no Sul, numa empresa por pouco mais de 10 meses, durante uma obra. E aí na minha cidade, a cidade dos meus familiares, né, José Bonifácio, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Sim. Começava ali, tinha um frigorífico muito antigo, mas estava fechado há algum tempo. E a Minerva, já no seu início, ela iniciou em Barretos, né? Minerva Foods inicia em Barretos, e José Bonifácio foi a primeira planta fora de Barretos que eles buscaram, né? Arrendou em 2000, meados de 99, 2000. Em 2001 eu volto para José Bonifácio para entrar nessa empresa, né? Uma empresa grande que estava vindo para lá e com muitas oportunidades. Eu, na época, estava com 18 para 19 anos. Foi a oportunidade de voltar teoricamente para casa, mas para um trabalho, para uma empresa de grande porte. Né? Comecei ali no setor da Inspeção Federal, um funcionário contratado pela empresa para a Inspeção Federal, no abate na linha de miúdos, na inspeção de miúdos. Como garoto, e já dando um ponto até que meio que cômico, o abate nos frigoríficos, eles iniciam muito cedo, né? Iniciam por volta 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, no meu caso lá iniciava 5 e meia da manhã, né? E eu, garoto, jovem, 19 anos, ainda não tinha essa divisão de noite para madrugada, e enfim, chegava na empresa já para trabalhar no abate, um ambiente bem diferente, e não me dei muito bem com as facas, né? Me machuquei um pouco. E aí eu fiz uma amizade muito grande com o veterinário da unidade, né, Dr. Cassiano Martins Teixeira, quem me deu a primeira oportunidade.
hoje está aposentado, mora em Catalão, mas uma ótima pessoa. Ele gostou muito de mim, falou assim, menino, vem para cá, vamos tentar outra coisa, que essa não deu certo. Falei assim, achei que ia ser mandado embora. Mas enfim, foi aí que eu comecei a entrar no ramo ali entender um pouco mais de legislação sanitária, né? Eu tinha um papel ali iniciante de ficar no computador, no site do governo, baixando as circulares do Ministério da Agricultura para entender se tinha alguma modificação na legislação que envolvia o setor bovino, dava aquele primeiro filtro para entregar para o veterinário. Falava, doutor, isso aqui eu acho que tem a ver, tem alguma mudança importante, aí ele acabava de ter a interpretação e dava o parecer dele. Né? Também na certificação de exportação, conferindo documentos, logo em seguida destaquei, né? Eu fiquei por 2 anos na Inspeção Federal, destaquei um pouco e a empresa me voltou para a empresa, né? No setor de faturamento e de emissão de documento, né? Então eu fiquei na parte de faturamento, exportação e de faturamento de mercado interno e certificação. Naquele momento a Minerva só tinha 2 plantas, Barretos e Bonifácio, estava começando a construir Palmeiras de Goiás, que foi a terceira planta, e teve uma necessidade muito grande naquele momento de ter alguma coisa no porto, de ter uma estrutura no porto, de ter alguém, um posto avançado, uns olhos no porto. O Minerva nessa época já fazia exportação? Já fazia exportação, só que nós concentrávamos tudo na mão de um fornecedor, né? O fornecedor fazia tudo para gente, transporte rodoviário, frete marítimo, despacho aduaneiro. Nós não tínhamos uma área de logística, nós tínhamos uma área comercial e um frigorífico. Né? A área comercial vendia, o frigorífico abatia e a gente buscava um despachante para poder fazer toda essa operação para nós. E aí houve essa necessidade de ter um posto avançado. Né? Primeiramente, perguntou em Barretos, na matriz, se tinha algum interessado. Teve uma pessoa que veio para cá, né? O Adriano Rosa, começou alguma função, mas ficou pouco tempo. E logo foi a oportunidade para Bonifácio e eu agarrei. Né? Foi a primeira oportunidade, bateu para mim, eu agarrei e vim em 2006 para cá, a primeira vez. Né? Entrei em 2001 na Minerva, em 2006 vim para cá, sem conhecer nada, sem ter GPS, sem saber como é que mora em cidade grande. Né? José Bonifácio é uma cidade de 30 mil habitantes, Barretos é uma cidade de 110, 115 mil habitantes, né? E Santos é essa estrutura muito grande, né? Chego na cidade, na época ainda não existia um GPS, fico perdido, era louco um mapa com a 4 cidade. rodas. Primeira coisa que eu fui foi numa banca comprar um mapa, entender a cidade, né? E aos meus finais de semana que eu ficava aqui... Mas aqui é moleza, pô, porque tem uns canais dividindo a cidade. Eu fui aprendendo isso, aos poucos. Só que eu ficava no hotel aqui próximo à praia, e trabalhava no centro, né? Então, até eu entender que Santos era uma ilha, demorou um pouco para a ficha cair, né? Naquela época, a internet ainda não era a realidade, assim, de todo mundo. Estava chegando e aos meus finais de semana, o que eu fazia? O ônibus era R$1 a circular. Eu montava num ônibus e eu rodava até o ponto final. Descia no ponto final, montava no outro, descia no ponto final. E assim eu ia conhecendo a cidade. Fui gravando na minha cabeça e assim foi. Fiquei em Santos de 2006 até 2012. Né? Ali eu comecei a estruturar um caminho, uma função, uma área, né, específica. Então, porque eu vim para cá, não existia uma função estruturada. Ia para cá para ser os olhos, mas os olhos para ver o quê? Aí eu vim, nós temos a necessidade de análise documental, né? O despachante, ele enxerga de tal ponto a tal ponto, o transportador de tal ponto a tal ponto, está faltando alguns elos. Então, naquele elo eu entrava e fazia a comunicação. Tem uma necessidade aqui de depósito no porto, de apoio. O transportador, ele consegue ver até alguma coisa. Então, faltava um elo. Parte de armazenagem, a mesma coisa. Então, fui estruturando ali uma função, né? Em 2012, eu tenho a primeira oportunidade de liderança. Né, onde eu começo a me desenvolver como líder, eu volto para Barretos, para a matriz, por uma cadeira de supervisor de transportes, né, e eu contrato uma pessoa para me substituir aqui em Santos. Né, a Bruna Leutz, ela entra aqui em Santos, um pouco mais para frente eu vou falar mais dela. Ela entra em Santos para me substituir e eu vou para Barretos assumir essa cadeira de supervisão. Fico na cadeira de supervisão de 2012 a meados de 2014.
Quando me vem a proposta já de coordenador, né, ainda de uma célula menor, a Minerva na época já estava com 4 plantas, 5 plantas, se eu não me engano, mas tinha um volume de exportação ali próximo a 600 containers mês, 550 containers mês. Aqui em Santos já não era uma pessoa só mais, já tinha 2 ou 3 pessoas, se eu não me engano. E em 2016 me vem uma proposta de voltar para Santos, mas de ter uma estrutura maior. Aí eu abraço também armazém de exportação, a gente começa a ter uma filial em Santos, né? A filial foi em Cubatão naquele primeiro momento, hoje está aqui em Santos mesmo. O time de importação, Minerva começa a importar, né? Primeiro por uma oportunidade fiscal, mas depois viu o nicho no negócio e começou realmente a importar. A gente detalha um pouco melhor mais à frente. E também o time de documentação de exportação. Então a gente monta um escritório muito grande, né? Eu passo a assumir ali 35 pessoas naquela oportunidade, saí de um time de 10, 12 para 35, 2 escritórios. E me desenvolvi ali na parte de liderança, foi minha grande oportunidade de liderança. Em 2018, né, eu tenho uma situação particular, né, que é o nascimento do meu filho, né, eu tenho um filho especial e tive muitas situações aí envolvendo o meu filho, eu precisei afastar da empresa. Fiquei 7 meses afastado da empresa. E foi o momento que eu valorizei muito a empresa, que a minha empresa me deu muito suporte. A Minerva, através do diretor, do Luiz Ricardo, através do meu gerente, do Adriano Rosa, através... Enfim, se eu fosse citar nome por nome aqui, eu vou esquecer alguém, vai ficar complicado. Mas jamais me deixaram, jamais largaram a minha mão, né? Foram, inclusive, no hospital, foram visitar meu filho na UTI. Enfim, foi uma situação de amor fraterno, realmente, né? Que legal. Se em algum momento me passou pela cabeça buscar um outro emprego ou fazer uma outra coisa da vida que não trabalhar no frigorífico, naquele momento caiu por terra, porque eu vi que eu não estava só no frigorífico, eu estava numa empresa muito séria, numa empresa acolhedora, numa empresa que não larga a mão de ninguém. Né? Então eu fico de 2018 a setembro de 2019 afastado. Meu filho, graças a Deus, depois de 7 meses de hospital, teve alta, eu vou para casa. Mas a situação em casa não fica muito boa, né? Porque meu filho tinha muitas necessidades, minha esposa abandona o emprego para cuidar dele e eu me vejo numa situação trabalho, casa, não consigo me dedicar nem numa coisa nem na outra, né? E aí começou a prejudicar tanto o trabalho quanto a vida pessoal, né? Eu chamo o Adriano, que é meu gerente, o Marcelo Neiva também trabalhava comigo na época, e falei, cara, eu não estou conseguindo entregar o meu máximo. E eu tô vendo que tá prejudicando e a galera de baixo tá sentindo. Talvez o time precisa de um líder e eu não esteja no melhor momento. Eu entendo se vocês quiserem optar por uma outra pessoa, mas vocês podem contar comigo de uma outra forma. Né? Eu preciso ir para home office e eu preciso desenvolver uma outra forma de trabalho. Eles entenderam, concordaram, aceitaram, contrataram uma outra coordenação para assumir a gestão de pessoas que realmente precisa, né? São líderes, são pessoas jovens começando no mercado de trabalho, precisa ali da liderança. Eu vou para o home office numa cadeira mais estratégica, mais pensante, digamos assim, de projetos, de planejamentos, um apoio mais emocional, uma consultoria. Fico por 3 anos, 2 anos e meio nessa situação. E aí vem a situação da compra das plantas da Marfrig, né? Estoura o boom ali. Foi uma grande mudança, Foi né? uma grande mudança. Quando veio a notícia, meados aí de 2022 para 2023, né? E eu em casa, a gente já estava numa situação ali bem, bem apertada financeiramente, eu e minha esposa, tentando se desdobrar. Aí eu falei para ela, a gente tá numa situação, falei assim, ó, eu sei como buscar mais recursos. Eu tenho condição, mas eu tenho que voltar para a empresa. Quando eu falo voltar para a empresa, é voltar para a operação, que é onde eu cresci, né? E a gente toma essa decisão juntos. Minha esposa é muito parceira, né? A segunda pessoa que eu destaco aqui, né? Muito parceira, meu esteio, né? Ela falou assim, não vai que eu seguro a bronca. Aqui é comigo,
eu tomo conta e você vai lá e vai se desenvolver e vai crescer e vai dar condições para a gente ficar aqui. Legal. Quando eu vejo a notícia, eu já venho na minha cabeça, eu falo assim, ó, só que a gente vai ter que mudar. Ela falou assim, primeiro você vai, estabiliza, depois eu vou. Não dá para ficar assim, a gente já tinha mudado para Santos 2 vezes, já tinha feito casa, desfeito casa, enfim, já tinha sido aquele fuzuê. E eu volto para Adriano, falo, Adriano, tô pronto, né? Eu entendo no momento, ele deve ter pensado, pô, mas tá pronto mesmo, tem toda uma situação particular aí, vai pesar, né? Fala, cara, eu tô pronto, pode contar comigo, no que você precisar, tô pronto para operação, eu sei que vai precisar. Enfim, foi passando o tempo, ele assimilou, ele aceitou, conversou com o gestor na época, que era o Marcelo Neiva, o Adriano já estava como executivo, diretor, perdão. E então ele falou, não, beleza, volto para a operação. Voltei para a cadeira de coordenador, mas de uma área menor, era só da área de planejamento e programação ali. Já comecei a me destacar, isso foi em novembro de 23. Já comecei a trazer uma situação de controle, eu tenho muita conexão, né? Tenho uma carteira de contatos muito grande, armadores, transportadores, despachantes. Porque muito você fez a tempo logística aqui, toda aqui, né? muito Então, teve tempo contato aqui. com Então, todo mundo. a coisa que estava meio que engatinhando parece que deu aquela despertada, né? Em fevereiro de 24, o nosso gerente na época, que era o Frederico Lemos, estava na empresa, ele tem uma oportunidade para voltar para São Paulo. Ele já tinha vindo de São Paulo para o interior, lá para Barretos, e ele tem a oportunidade de voltar para São Paulo. E aí eu tenho a oportunidade de ficar interinamente como gerente de logística, né? Fico de fevereiro até agosto de 2024, né? Foi 2024. Em agosto sou efetivado. Agosto de 2024 sou efetivado como gerente e até então já tinha assumido toda a parte operacional de logística de exportação. Só não estava novamente na minha alçada, armazém de exportação e também importação. Agora, em fevereiro de 25, uma outra mudança importante na Minerva. Sim. O escritório corporativo estratégico da empresa vem para Campinas. Além disso, tem uma necessidade muito grande. Estados Unidos passa a ter uma importação de carne no Brasil muito forte. E para os Estados Unidos a gente importa de Minerva para Minerva. A gente exporta daqui para Minerva lá e a Minerva lá distribui. E começa a ter uma necessidade de logística lá. O meu gerente executivo até então, Marcelo Neiva, começa a ir para lá como cadeia de ajuda, estabelecer rotinas, estabelecer funções, e aí surge a oportunidade dele assumir realmente essa cadeira lá. E eu venho interinamente para Campinas para poder suportá-lo aqui e seguir as carreiras. Enfim, acabo de ser efetivado na sua cadeira e ele efetivado lá, então hoje estou como executivo de logística aqui. E a Bruna, que eu comentei lá atrás, que foi a primeira que eu puxei para o meu lugar, ela assume a minha cadeira de gerente aqui em Santos, no nosso escritório, cuidando dessa turma toda. Bom, uma passagem meio longa. História legal, hein, cara? Mas breve é a minha história na Minerva. Pô, e é muito interessante o fato de você contar do apoio que você teve o tempo inteiro, ou seja, a Minerva te apoiou e você, por outro lado, fez por merecer e correu atrás para dar o teu máximo para a Minerva, né? Sim, muito, muito legal a tua história profissional. É uma relação de compromisso em ambos os lados, né? Então, realmente, a Minerva tem no DNA o reconhecimento e eu sou a prova viva disso, né? A Minerva realmente reconhece, desenvolve as pessoas, dá oportunidade. Então, sou prova viva disso. Pô, muito legal. E quando você começou, você estava iniciando a segunda planta. E quantas plantas hoje a Minerva tem? Hoje a gente está com as plantas de crise com 16 plantas no Brasil. Caramba, 16 plantas no Brasil. E hoje isso dá um volume de quantos abatimentos por dia? 16 mil cabeças dia. Minha nossa, imagina. Todo santo dia? De domingo a domingo? Não, domingo, nem todos os domingos, né? A prioridade é sempre de segunda a sexta, mas quando existe oportunidade e oferta, porque o gado é uma situação muito importante, depende de bastante coisa, depende de clima. Quando existe oferta, existe preço, a Minerva bota abate no sábado, bota abate no domingo, mas a prioridade é segunda a sexta. E curiosidade, eu vou fazer um monte de pergunta de leigo. Quanto tempo demora para bater um gado? A média de
De 3 anos aproximadamente. 3 anos. De 2 anos e meio a 3 anos, um gado vai para abate. Ou seja, hoje para você conseguir abater 16 mil cabeças de gado por dia, precisa ter quantas cabeças? Bastante. É muita coisa, É muita né? coisa, muita Caramba, coisa. impressionante, hein? O Brasil é um dos maiores aí do mundo na criação de gado e na exportação de gado. É o primeiro do mundo. A gente oscila bastante, né, entre Brasil, Austrália e Estados Unidos. Depende muito da situação climática do momento de cada um. Sim. Né? Momentaneamente a gente está em primeiro, mas é bem provável que os Estados Unidos vem no momento agropecuário um pouco melhor, ultrapasse a gente nessa questão de oferta de gado. E hoje, fora do país, tem quantas plantas? Nós temos 4 no Paraguai, no Uruguai tem mais 3 plantas, na Argentina tem mais 3 plantas, no Chile 1, na Colômbia mais 2, na Austrália mais 4. Caramba, Estados Unidos também tem? Estados Unidos não, só um escritório comercial, e nós temos uma situação de distribuição de carga lá. Então nós exportamos de todas as origens para lá. Sim. Né? Lá a gente importa, nacionaliza esse produto já produzido, encaixado, embalado, armazena e distribui, mas planta abatedora lá não. Entendi. E você estava comentando sobre importação. Então, Sim. Vocês importam, mas da própria Minerva para o Brasil, é isso? Também da própria Minerva, né? Nós temos 3 pilares importadores. Né? O primeiro a gente chama de originação. Basicamente, no Brasil é um país muito consumidor de carne, né? E de carne premium. Então, ele passa a ser um cliente importante para as outras origens da Minerva, como Paraguai, como Argentina, como Uruguai. Então, é um cliente importante. Então, a gente passa a trazer a carne premium de lá para cá para vender. Então, tem um processo de importação aí. Esse processo está dentro do pilar de originação que a gente chama. Tem um outro pilar nosso, que é o de distribuição. Né? Então, nós temos no mercado interno alguns CDs distribuídos, espalhados no Brasil, que a gente vende não só a nossa carne, mas a gente também vende outros produtos adquiridos, dentre eles pescados, azeite, enfim, vegetais. A gente vende alguns produtos já com a nossa marca, em parcerias com os produtores, a gente produz com a nossa marca, outros por oportunidade, mas são vendidas pela Minerva no nosso CD. E a gente tem um terceiro pilar, que a gente chama de Key Account, né? São grandes redes, grandes clientes que encomendam da gente um volume de contêineres fechados já. Então a gente faz o papel logístico, comercial, desembaraço e entrega já o contêiner inteiro para ele da forma que ele pede. E então a Minerva é especializada em carne premium ou não? Ou vários tipos de carne? Nós estamos investindo muito na carne premium. Né? A Minerva ela é uma produtora de carne bovina, exportadora de carne bovina. Né? Nós abatemos carne bovina e temos alguns frigoríficos de cordeiro, principalmente no Uruguai, no Chile e na Austrália. Sim. No Brasil, só bovino. No mercado interno, nós agregamos outros produtos. Né? A Minerva vende alimentos. Nós gostamos de vender alimentos. Nós nos fortificamos em vender alimentos. Né? É assim que a gente se coloca no mercado. E o que diferencia uma carne premium de uma não premium é o tipo do gado, é isso? O tipo do gado é importante, mas o acabamento de gordura, o corte perfeito da carne, uniformização do corte, a camada de cobertura de gordura que aquele corte tem, o marmoreio que aquele corte tem, tudo isso diferencia um corte de ser premium para um corte de ser dia a dia, que é o que a gente chama. E, por exemplo, só para eu entender, aí você tem um determinado gado e você pode ter uma carne premium e uma não premium nele. Sim, né? Sim, os gados, sim. Né, o gado ele não é igual, cada boi tem... É que a gente vê o Kobe beef, né, tal, aí... Cada boi é uma situação única, né? Tem várias coisas que interferem. O próprio estresse do boi pode interferir no tipo do corte, na qualidade do corte. Então, o pH que interfere bastante nisso. Então, por isso que a gente busca sempre o bem-estar animal. A gente busca sempre estressar o menos possível o animal, se bem que é um setor bem estressante, mas a gente busca estressar o menos possível, para que a carne seja uma carne de qualidade em sua maioria, que a gente tenha o maior aproveitamento possível nesse cenário. E quais são os tipos de gado que são produzidos no Brasil? Basicamente, a raça produzida aqui em grande escala é o Nelore e o cruzado. Né? Nós temos alguns cruzamentos de Angus,
Mas na nossa região, principalmente, o que melhor se adapta, por causa do calor, por causa do tipo de pastagem, é o Nelore cruzado. E tem uma história que o pessoal conta, que a carne, principalmente na região centro-oeste, ela é um pouco mais dura por conta do pasto, porque o gado tem que andar muito. É verdade isso ou não? Antigamente poderia ser, né? Hoje em dia se evoluiu muito, tem muita tecnologia no agro, né? Nosso agro, ele se destaca no mundo inteiro e a agropecuária não é diferente disso, né? Então, tanto na parte tanto na parte de genética, né? Nós temos genéticas bem avançadas, na parte de acabamento, de confinamento de boi. Então, hoje em dia isso não é uma realidade. Então, a carne uruguaia, que é macia, que desmancha, então é por conta do tipo do gado produzido lá, né? Sim, nós temos raças diferentes. Lá tem uma raça Hereford. Isso, é raça, eu tô falando tipo, é raça, é isso. Tem uma raça chamada Hereford, uma raça de origem europeia, né, um pouco diferente da nossa, mais acostumada com o ambiente mais frio, mais úmido, e nós temos um clima mais quente, mais seco aqui na nossa região. Então, por isso que o nosso gado é diferente do deles. Cara, então, agora entendi. Então, a jogada do Minerva de trazer esses produtos, então ela vem de... São linhas criadas no Brasil, que existem de produtos? Sim, a Minerva, ela estabelece recentemente algumas marcas padronizadas, nós enxugamos as marcas e nós classificamos as marcas, né? Então nós temos uma marca mais voltada para confraternizações, uma marca muito boa do Nelore, que é a Estância 92, né? Sim, muito bom. Muito boa, é um gado jovem, abatido, 2 anos e meio, 3 anos no máximo, embora seja Nelore, é uma carne que você vai encontrar marmoreio, né? E a gente classifica essa marca e produz ela em todas as origens do gado Nelore. Nós temos uma marca que é a Cabanha, Las Lilas, né, que é produzido principalmente do gado Hereford, que é o gado do sul, né, produz tanto na Argentina, no Uruguai, como no sul do país, nas nossas plantas do Rio Grande do Sul. E nós temos a marca Pool, né, que é a marca que nós classificamos como a marca dia a dia, né, que a dona de casa vai fazer um bife, vai fazer uma carne de panela, vai fazer ali, enfim, a carne do dia a dia, que não tem ali uma preocupação no marmoreio, no acabamento de gordura, é uma carne mais para o consumo do dia a dia mesmo. Cara, que interessante. Então, são 3 linhas hoje que atuam basicamente no Brasil? 3 linhas principais que a gente atua no Brasil. E são essas mesmas 3 linhas que são exportadas ou não? Ou existe Também, né? O mais forte que é exportado, Cabanhas e a Estância já são marcas premium. O Pool já é a commodity do Minerva, né? Então, o Minerva ainda é um exportador de commodity. A carne é commodity, né? Embora seja um commodity premium, como a gente estava falando. Mas nós estamos buscando inverter essa situação. Então, essa carne, quando chega nos Estados Unidos, vira hambúrguer? Vira hambúrguer. Entendi. Vira hambúrguer. Né? Então, nós produzimos para que eles produzam o hambúrguer deles. A gente produz a matéria-prima para eles. E como tá com esse negócio do tarifaço agora, hein? Cara, a gente passou apurado aí, mas sim, a Minerva, ela cresce geograficamente de uma forma muito estratégica, né? Então, a gente busca todas as habilitações possíveis, né, para não ficar dependente de situações como essa. Então, como que a gente atua? O tarifaço veio para o Brasil, né? Mas ele não veio na mesma proporção para o Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, como é tudo Minerva e as marcas são padrão, a gente inverte as carteiras, né? Então, a gente leva o que a gente tinha dos Estados Unidos aqui para produzir lá e a gente tira outras carteiras que tinha de produção lá para outros mercados, traz para cá e a gente equilibra a balança. No Brasil, especificamente, a gente reduz um pouco a margem, porque os Estados Unidos é um país importante, um cliente importante para nós, só que como um todo a gente mantém o equilíbrio da cadeia. Estados Unidos é o principal mercado? Não digo principal, mas é um deles, né? A China é um mercado muito importante também, os Estados Unidos tem uma rentabilidade muito boa e eles se oscilam ali entre o principal mercado ou o segundo principal mercado. Legal, muito bom. Tá vendo só quanta história sobre carne? Agora, eu quero saber de você agora. Você falou sobre a exportação, sobre a importação. Então, eu imagino a logística que existe por trás de tudo isso, né? Que deve ser impressionante. Eu queria que você contasse um pouco dessa logística, só que daqui a pouquinho que a gente vai fazer uma pequena pausa só para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores
e voltamos rapidinho. Aguenta aí que a gente já volta. Até mais. Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta aqui com o Michel Oliveira, que está contando um pouquinho da sua história e também da história, né, da carne no Brasil, né? Porque a Minerva tem muito a ver com toda a história que tem no nosso país, né? Sobre a carne. E a Minerva, ela começou onde? Como foi a história da Minerva? Legal, muito legal essa pergunta. A Minerva começou em Barretos, né, em 92. E daí a marca da Estância 92 também é uma legal. homenagem aí para a Minerva, né? A Minerva começa como uma transportadora de gado, né? Os donos lá da família Vilela de Queiroz. E adquire ali a primeira planta em Barretos, era uma massa falida do antigo frigorífico. E ali começa a história da Minerva em 92 em Barretos. Caramba, que legal. E aí tinha a primeira planta... Primeira planta Barretos, depois Bonifácio, Palmeiras de Goiás, aí foi Araguaína, Rolim de Moura, Janaúba, Paranatinga, Mirassol do Oeste, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Chupinguaia... Caramba. Bataguaçu, Alegrete, São Gabriel e Bagé. A gente sabe de cor, hein? Beijo todo dia. E vem cá, você falando sobre essas plantas todas, assim. Hoje, mesmo adquirindo a Marfrig, ainda é uma empresa familiar ou não? Ó, nós temos... Só vou pontuar uma situação que é importante, que sai no mercado. A Minerva não compra a Marfrig, tá? A Minerva compra ativos da Marfrig e é muito importante essa sua colocação para a gente separar, né? Então, porque a Minerva e a Marfrig não se juntou e a Minerva também não comprou a Marfrig. Nós compramos ativos e através desses ativos nós aumentamos a nossa produção Minerva. Certo. Continuamos produzindo Minerva, né? E na sequência a gente aumenta bastante o volume, né? Nós éramos uma empresa aí de 1.000 containers mês antes da aquisição das novas fábricas. Nós tínhamos uma expectativa de 2.700 até antes de entrar nas fábricas, né? Porque antes do CAD aprovar a gente não podia entrar, não podia entender como que as plantas estavam, em que momento que estavam. E a gente nós tínhamos ali na nossa mão números, e através dos números a gente estimava que poderíamos chegar ali a 2.700 containers. Quando nós entramos para dentro das fábricas, a gente viu uma situação bem difícil na parte de infraestrutura das plantas, principalmente ali na parte de armazenagem e de congelamento. A questão do padrão das nossas marcas também foi outro desafio importante. A gente precisou modificar bastante, nosso time de qualidade de estoque precisou rodar bastante para garantir o padrão dessas marcas, desses acabamentos, e a gente precisou dar um passo atrás nisso. Então, mas hoje, exatamente, recentemente em agosto, a gente
supera essa marca histórica de 2.000 containers, a gente fecha com 2.377 containers exportados 2.300 do Brasil de bife. E hoje nós somos uma empresa de 2.000 containers mês. Caramba, igual eu estava falando antes da gente parar para o intervalo, sobre logística, né? Então, como é que é feita uma logística dessa através de 16 plantas, exportação para diversos países, ainda tem a IMPO, parte de importação das fábricas vizinhas, e mais de 2.000 containers. Como funciona a logística? Cara, é complexo, né? Nós moramos num país com dimensões continentais. Né? Nós temos plantas aí, a planta mais desafiadora nossa pela distância é Rolim de Moura. Nós estamos a 2.680 quilômetros do Porto de Santos. E a planta mais próxima, São Gabriel, que está a 250 do Porto de Rio Grande. Tudo que sai de Rolim de Moura escoa por Santos? Nem tudo, a gente divide um pouco os portos, né? Nós estamos numa situação portuária bem complexa, não só no Brasil, como na América Latina como um todo. Né? Não é uma situação só nossa, é uma situação do mundo. E para nós não ficar refém, para a gente não ficar refém de uma situação portuária, nós espalhamos os nossos produtos, os nossos containers nos portos. Né? Então, hoje nós temos praticamente 50% do nosso volume em Santos, 50% do nosso volume aí separado dos portos. A gente opera em Rio Grande, a gente opera em Itajaí, Navegantes, Itapuá, Paranaguá, nos 3 de Santos e em Salvador. E, por exemplo, essas cargas, esses containers... óbvio, o boi tem você consegue tirar diversos cortes. Quando o cliente compra, ele compra um container, por exemplo, só de picanha, um container só de coração, por exemplo, é assim que funciona ou não? Sim, não é o ideal para logística, né? Imagino. Mas a Minerva se destaca muito pela flexibilidade e por entregar o que o cliente quer, né? E ver margem nisso, né? É nisso que a gente se destaca. Embora a gente está crescendo muito no premium, como eu comentei, na exportação nós ainda exportamos commodity. Né? Então, no que a gente vai se destacar, no que a gente vai ganhar do nosso cliente? Então, a logística é uma barreira de entrada. Na logística, a gente se destaca. Então, nós formatamos aí o container, a gente formata o produto mais próximo possível do que o cliente precisa, do que o cliente pede. Lógico que isso demanda... Eu estou imaginando colocar 20 toneladas de picanha num container. Né? Isso demanda uma estratégia muito forte, né? A gente precisa concentrar essa carga em armazém, a gente precisa fazer mix de cargas, CNPJs abertos aí para filiais, para poder concentrar. Mas, enfim, ela tem um valor diferente quando ela está... A gente chama do produto puro, de um container puro de um único produto, ela tem um valor diferente do que de um produto que ela está misturada. Imagine você querendo fazer um churrasco no final de semana, você vai no açougue, quero comprar uma picanha, mas o cara fala assim, mas se você comprar a picanha, você vai ter que levar carne moída, o frango, vai ter que levar o patinho acém também. Então, é um pouco diferente, né? Então, nós trabalhamos muito focado no cliente. Até em cima disso, a gente fala numa picanha, cada picanha tem 1 quilo, 1,2 kg, vai no máximo. Depende do tamanho do boi, né? Que aprendi isso também, é novo para mim. Mas imagine quantas picanhas tem em cada boi, né? Sim. Então, quantos bois precisam ser abatidos para você ter apenas um container de picanha? É muita coisa, né? Muita coisa. O corte na exportação, ele é um pouco diferente do que a gente consome. O produto premium que nós estamos acostumados a ver nos açougues, nas lojas, nas steakhouses, é um pouco diferente do corte de exportação. A picanha, por exemplo, e o próprio cupim são cortes que são muito consumidos no Brasil, mas são cortes pouco exportados, por isso. O corte exportado ele tem uma outra formatação, quando a maioria vai para a industrialização, então ele tem um formato um pouco maior, um pouco segregado, mas é muito abate para gerar um corte. Né? É muito boi para gerar um corte. E, por exemplo, é preciso fazer transferência, né? Entre plantas? Entre plantas, não, mas nós transferimos da planta para um armazém. Então, o armazém ele precisa ter a habilitação para o país que a gente quer exportar e a planta abatedora também.
para ter o corredor sanitário que a gente chama. Então a gente abate, desossa e produz um produto na planta, e dessa planta eu mando para o armazém que tem a mesma habilitação. Então o fiscal federal do mapa, ele lacra e certifica o contêiner na planta, e o fiscal federal é responsável pelo mapa do armazém, ele recebe e valida o produto no armazém. E lá congela? Não, já sai congelado na planta, né? Na legislação sanitária do nosso país, não permite congelamento em armazéns terceiros, né? Diferentemente dos nossos outros países. A Argentina, por exemplo, tem essa autorização de congelar em terceiro. No Brasil, eu preciso sair na temperatura que será armazenado. Entendi. Mas nem tudo é congelado, porque também tem as carnes resfriadas. Sim, né? Nós exportamos carnes resfriadas, né? Desse montante que eu te passei, na média de 150 a 180 containers mês é resfriado, e o resfriado sim é um produto premium, o resfriado sim é um produto direto para a gôndola, não é para industrialização, então ele já vai para o consumidor final. Então, nós olhamos muito diferente para o resfriado, a gente pretende crescer muito no resfriado. A gente está tentando emplacar o resfriado na China, nós temos alguns entraves ainda de legislação brasileira, do Uruguai a gente manda, da Argentina a gente manda, falta mandar daqui. Hoje o principal consumidor nosso de carne resfriada é o México, né? Tem sido aí uma grata surpresa, nosso volume de resfriado para lá tem crescido muito, e também o Oriente Médio. Hoje a diferença que tem da carne resfriada para congelada, ela é muito grande em termos de qualidade? Sim, bastante. Não só de qualidade de boi, né? Até porque o boi é o mesmo, mas de terminação, de corte, de acabamento refinado do corte, né? Como o boi é um produto direto para o consumo. Sim. Né? É o produto igual você vai numa grande rede no mercado, tá o produto na geladeira lá, embalado a vácuo, que você pega, leva para casa e faz. Sim. Não é um pedaço de carne grande pendurado num gancho, né? Então, a commodity, a gente pega um pedaço grande de carne, põe na caixa, ou porcionado que seja, dependendo do cliente, põe na caixa, mas não é um produto ali que você vai pegar e levar para casa. Mas, por exemplo, na planta de Rolim de Moura, você produz também carne resfriada? Sim, também. E a logística para você trazer essa carne de uma distância tão grande para embarcar em Santos? É um desafio muito grande. Primeiro que carne resfriada a gente não tira de Santos, é só por Santos que nós embarcamos. Por quê? Porque Santos é o maior porto da América Latina. Mesmo com tanta dificuldade? Mesmo com tanta dificuldade, é o maior complexo portuário da América Latina. E por que Santos? Porque daqui o navio sai para os mercados internacionais. Evita de ter outras escalas nos portos brasileiros, e a gente busca ali o menor lead time possível. Né? O lead time que a gente mede desde a data de abate até o momento que o cliente pega o produto. Né? Qual que é o shelf life que ele tem para comercializar aquilo. Isso é muito importante no resfriado. Não basta só você carregar, botar no porto e embarcar. É o mesmo tratamento que você tem por uma fruta, por exemplo. Sim, é bem semelhante. Nós, além do container, além da rapidez, da velocidade, da escolha pelo porto, nós ainda contratamos um equipamento chamado Genset. É um motor movido a diesel, que ele é acoplado no container ou no chassi do veículo, né? E ele leva energia para o container para que o container fique ligado todo momento. Então, em nenhum momento da logística da planta até o porto, um container de resfriado fica sem fornecimento de energia. Então, numa distância como essa de Rolim de Moura até Santos, que dá quase 3.000 quilômetros, né? Vai dar 5 dias de viagem. 5 dias de viagem. E aí você precisa ter um Genset, um gerador acoplado para manter o container em funcionamento. Para manter o container em funcionamento, mantém esse Genset. E detalhe, esse Genset não pode dar problema no caminho. Não pode dar problema. Aí tem algumas decisões importantes. Primeiro, né, nós contratamos empresas focadas no tipo de produto. Então, o armador fornece container, nós temos fornecedores que fornecem o equipamento, gerador de frio, os Gensets. Contratamos sempre Gensets novos. Os fornecedores desses equipamentos têm atendimento espalhado pelo Brasil, e nós não demoramos a tomar decisões. O que seria uma decisão importante? Se deu algum problema, eu já vou com esse container o mais rápido possível para uma fonte de energia até que se resolva. Né? É muito difícil ocorrer, porque nós sempre estamos com equipamentos novos,
Mas quando ocorre, nós desviamos a viagem desse container para uma outra planta ou para um outro local onde a gente consiga conectar esse container numa energia até que se repare o equipamento. Sim, e no caso, então, um uso de Genset. O Genset é um equipamento muito caro, né? E você tem o combustível também, que no nosso país é caríssimo. Né? Então, é uma operação cara. Sim. E para os outros contêineres que são congelados, vocês também utilizam Genset para isso ou não há necessidade? Não há necessidade, né, de usar gensets, até mesmo nas plantas mais longas, de trajetos mais longos. A tecnologia com que o container reefer ele é produzido, ela é muito boa, né? Ela mantém a temperatura por muito tempo e o produto congelado, ele sai muito rigoroso o controle de temperatura que nós temos. Né? Então, um produto de menos 18, a gente sempre leva no túnel a menos 22, menos 23, para que aquele produto aguente bem dentro do container e que ele chega no porto ali com baixíssima oscilação. Então, dificilmente a gente vai ter uma perda muito grande de caloria. Ou seja, então, mesmo com uma distância tão grande como o Rolim de Moura, você consegue trazer o container desligado e por conta da isolação térmica, a perda é pequena. São dois fatores primordiais aí, a isolação térmica e o bloco de gelo que a gente chama, né? Sim. É diferente de você pegar, por exemplo, uma caixa de isopor, né? Caixa de isopor não, mas eu comparo o container a uma geladeira. Se você liga na tomada, ele funciona. Se você não liga, ele não funciona. Só que é diferente de você pegar uma carne com temperatura ambiente e pôr na geladeira, é diferente de você pegar uma carne congelada e pôr na geladeira. Sim. Acho que todo mundo hoje em dia faz carne em casa, faz bife. Se você pegar um bife congelado do seu congelador e colocar em cima da pia, ele vai levar quantas horas ali para descongelar? Mesmo que seja aquela tabuazinha que descongela rápido, né? Realmente é complicado. Então, quanto maior o bloco de gelo, mais tempo ele vai conseguir resistir. Então, e essa tecnologia é uma tecnologia diferente para isso? Ou... Sim, todos os containers ele tem um isolamento térmico, né? São algumas camadas ali que protegem ali a troca de calor e faz com que a massa de ar gelado dentro do container tenha ali aquela conservação importante para manter o produto. Legal. E, por exemplo, agora falando sobre a questão da logística em si, questão de portos, e o deadline, como é que vocês tratam isso? É um ponto desafiador também. Hoje a gente está fazendo a reserva no navio, nós fazemos a reserva no navio com praticamente de 20 a 25 dias antes do navio atracar, né? E nós temos um ponto muito importante. A Minerva preza muito pelo menor transit time possível, né? Pelo menor custo logístico possível. E para isso a gente precisa ser rápido, a gente precisa colocar no melhor navio possível. Então nós não olhamos do carregamento para frente, a gente olha do navio para trás. Tá. A conta é ao contrário. Então primeiro eu analiso o schedule do armador, pego a data do navio, quanto tempo é o deadline do navio, quanto tempo eu preciso para estar na planta, sair da planta, quanto tempo eu preciso para chegar com vazio na planta, para ir decidir em qual armador eu vou embarcar, qual navio eu vou embarcar, para cada planta, para cada ordem, a cada dia. E quando ocorrem omissões e atrasos dos navios, aí você tem que... Tem uma galera trabalhando pesado aqui, dia a dia, para antecipar e achar um navio, mudar de porto, enfim, pegar o primeiro navio possível. Nós estamos hoje... um cenário bem desafiador, né? Nós estamos num momento de muita omissão e atraso de navio, só que garantimos aí um lead time de 15,2 e a gente mede aí do faturamento até a saída do navio. O ano passado a gente tinha uma situação aí de 22 dias de lead time, a gente baixou bastante, mas o nosso alvo é na casa de 13, a gente precisa buscar essa casa de 13 dias de lead time. Caramba, sensacional. Muito legal a história. Cara. Muito bom. Tá. Agora, só para a gente deixar um pouco mais leve, né? Vamos falar sobre histórias engraçadas. Nessa tua carreira já deve ter visto muita coisa, imagino que deva ter alguma história engraçada aí que você queira contar. História engraçada. Tive situações, principalmente quando estava no abate, né? Logo no começo da minha carreira, com os cortes e, cara, muito difícil. E quando o veterinário me puxou para trabalhar no escritório ali, que eu via arquivo morto, não conhecia muito o que era arquivo morto, né? Um adolescente de 19 anos, mas muito chucro, né? Uma cidade de interior.
Cara, eu não... Um medo de entrar numa sala escura, cheio de caixas, enfim. Cara, aquilo me assustava muito, né? Toda vez que eu ia lá. Mas, enfim, é uma situação muito lá de trás, né? Hoje em dia nem se existe mais arquivo morto, papel já não existe mais. Mas, enfim, essa parte de arquivo morto me assustava bastante, mas uma situação muito constrangedora. O homem que tinha medo de arquivo morto. Pois é, o homem que tinha medo de arquivo morto. Hoje em dia, falar de arquivo morto, ninguém conhece o que é Pois arquivo né? morto. Era totalmente diferente, né? A pessoa não consegue imaginar. Hoje imagina que é uma gaveta, né? Sim, né? sim. Hoje em dia, arquivo morto jamais. Muito bom. E agora, homenagens. Homenagens. Quem você gostaria de aproveita o momento aí, fazer homenagem para as pessoas que foram importantes na tua trajetória? Cara, foram bastante gente, tem bastante gente, né? Eu já mencionei algumas aqui na situação importante da minha vida, né? O Luiz Ricardo, o próprio Adriano, teve o Dr. Cassiano Martins também, que me deu a primeira oportunidade. Falei da minha esposa, né? Que minha esposa é o meu ponto firme, não posso esquecer da minha família, né? Que me suportou todo esse momento. Mas eu destaco aqui meu time. Sim. Meu time que foi sensacional, as pessoas com quem eu trabalho, elas são sensacionais. Eu como líder, eu acredito muito nas pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas. E todo esse meu crescimento, lógico que eu tenho minha parte importante nisso, não vou ser soberbo de falar, mas o meu time tem um grande papel, né? Hoje eu tenho líderes, hoje eu tenho analistas, hoje eu tenho especialistas que me traz soluções, que me traz situações, que me ajudam, que me apoiam, né? Acho que o principal legado de um líder, o principal legado de um gerente é ter uma equipe unida, uma equipe conexa, coesa, que traz o resultado realmente, que joga junto. Se quiser citar os nomes também, aí fica à vontade. Cara, são 45 Nossa! colaboradores, né? Eu vou puxar pelos líderes, assim, que são os diretos, né? A Bruna, eu já comentei, a Bruna Leutz é a gerente de Santos. Tem o coordenador de transporte, que é o César, tem o coordenador portuário, que é o Caio, tem o coordenador de armadores, que é o Vinícius, tem o coordenador de armazém, que é o Hemerson, tem a coordenadora de importação, que é a Claudineia, mas enfim, tem os especialistas aí, tem os analistas também. Me lembro de todos, mas vou esquecer o nome de alguém para trás aqui. Muito bom, que isso. Tenho certeza que todos eles estão se sentindo homenageados nesse momento. Sim, né? sim. Sem eles não estaria aqui nessa condição. Sim, muito bom. E agora um outro quadro, que nós chamamos de Papo de Convés. Aqui o convidado, ele indica um livro. E aí nós, através do nosso parceiro da Amazon, a gente coloca esse livro aí com desconto super especial para quem quiser comprar. Você teria algum livro que você gostaria de indicar? Sim, tem. A gente trabalhou como eu falei, eu gosto muito de gente, de mexer com gente, de provocar algumas situações. Né? Na minha trajetória, eu tive pouco essa oportunidade, foi muito da minha curiosidade ali, mas sempre quando eu posso, agora eu provoco isso nas pessoas. E teve um trabalho que eu fiz, né, um projeto com Buca, né, dentro da empresa, com o livro O Poder do Hábito. Né? Esse livro eu gostei demais, né, mexeu muito com minha vida e mexeu bastante também com muitas pessoas que trabalham comigo. Principalmente na mudança da empresa para Campinas, em como que as coisas acontecem, como que nós nos posicionamos frente a mudanças, qual que é o nosso papel. Então, O Poder do Hábito é um livro aí que eu indico para quem tem dificuldade com transformações, com novidades e precisa se adaptar rapidamente. Eu acho até que esse livro é tão interessante que é a segunda vez que ele é indicado aqui. Mas muito legal. Então, você Poder do Hábito. Que está curioso aí, gostaria de ler esse livro aí, você está vendo na tela aí um QR Code e através dele você tem acesso ao nosso parceiro Amazon e tem um super desconto de Sem Calado. Então aproveita aí a indicação, que é sensacional. E, enfim, queria novamente agradecer por você ter vindo, sensacional sua história, você poder apresentar toda a tua carreira desde o início, né? Principalmente o lado humano, né? De tudo que você viveu, tal. Para mim foi sensacional, uma experiência muito boa, né? Tanto na questão profissional, nas dúvidas e também conhecer essa tua história de vida, que é bem legal. Ô, Emerson, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade.
ter falado, né? Primeira vez que eu falo num podcast, mas agradeço a oportunidade, ter compartilhado um pouco a minha história, né, que eu acho importante. Sempre que precisar, estou à disposição. Sensacional. Eu que agradeço. Mas antes da gente finalizar, tem um último quadro ainda que eu não te falei ainda. Esse é surpresa. A Deriva, o nome. Eu vou dizer algumas palavras, algumas frases, e você pode dizer o que você quiser sobre elas. Vamos lá então? Bate-bola? Bate-bola. A primeira pergunta já é de praxe, mas eu acho que é sempre importante, né? Ainda mais pelo que você citou. Qual a importância da tua família na tua trajetória profissional? Muita boa pergunta essa. É difícil falar da família sem se emocionar, mas primeiro meus pais, né, me fizeram um homem, um trabalhador, né? Meu pai é meu herói, meu pai é meu orgulho, né? De quando eu quero crescer, quero ser igual a ele. Meu pai chegando nisso, 43 anos, meu pai vai fazer 70. Esse final de semana, inclusive. Beijo, pai. Estarei aí para comer um churrasco contigo. Não tem momentos felizes sem churrasco, né? Estarei contigo. Minha mãe também, que me incentivou muito a trabalhar muito cedo, muito forte. Minha mãe é uma guerreira. Meu irmão parceiraço, né? Então, essa família é o meu esteio ali, né? Aí vem a minha família que eu construí, né? Sim. Que Deus me deu, minha esposa, o meu filho, principalmente o meu filho. E o meu filho, eu não vou pegar tanto pelo lado emocional, mas vou pegar lá pelo lado profissional, né? Meu filho, ele é um cardiopata grave, ele fez 3 cirurgias, né? E através das cirurgias muito graves, ele desenvolveu ali o autismo pós-cirúrgico. Ele é um autista grau 3 não verbal, né? E hoje o nosso principal desafio como profissional é se comunicar, né? Hoje a gente tem dificuldade de se comunicar com o parceiro do lado, a gente tem dificuldade de se comunicar entre áreas, a gente tem dificuldade de se comunicar entre pessoas, entre fornecedores, né? A gente pensa muitas coisas e a gente fala pouca coisa do que a gente pensou e a gente não falou da forma que a gente queria. Meu filho me ensina a me comunicar todos os dias, porque como ele é não verbal, eu preciso tentar uma forma que ele me entenda e eu preciso entendê-lo, né? Sim. Então, todos os finais de semana, todas as noites que eu estou com ele, todos os dias que eu estou com ele, eu aprendo mais um pouco a como me comunicar, né? E eu levo isso para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Quando eu vejo uma situação que ela vai fugindo um pouco do controle, eu coloco as pessoas de frente, vamos lá, vamos nos comunicar sem emoção, na razão. Isso facilita bastante. A situação de hospital, né, de 7 meses, ela me deu um direcionamento muito forte do que é importante para o que é urgente, né? E tem situações que não vale a pena, e o que não vale a pena você não traz para você, né? Realmente focar no que é importante. Você reduz o seu laço, o seu círculo, mas você deixa ali situações, pessoas e coisas que são necessárias, que realmente fazem parte do seu ciclo. A minha esposa, como eu comentei, uma guerreira, uma lutadora, né, uma profissional fantástica, né, professora formada, pós-graduada, mestrada, que abandonou a carreira para ser mãe, né, mãe de um menino com necessidades especiais, que está fazendo 7 anos, mês de novembro, no mesmo dia do aniversário dela, dia 5 de novembro, né, estaremos juntos também. E agora para mais uma mudança, segundo ela, 10ª. Ela tá contando. Tá contando, ela falou que é a última. Espero eu que seja a última também. E tô aguardando eles chegarem. Então, cara, sem minha família, sem o incentivo, e sem ela ter falado, não vai que aqui eu seguro as pontas, eu não estaria nessa situação que estou hoje por eles. É por eles que eu tô aqui. Muito legal, muito bom. Muito legal a sua história. E hoje você leva isso para sua equipe, né? Sim. E hoje você falou também muito bem da sua equipe. Então, a minha pergunta até relacionada à história que você contou. Hoje, pela sua equipe, você entraria numa sala de arquivo morto? Superaria o medo? Cara, 19 para 43 anos, eu cresci bastante, né? Ainda tenho medo de algumas coisas, mas vou focar no medo, né? Eu entraria
porque eu confio plenamente na minha equipe e eu sei que eles não me deixariam sozinho. Ah, legal. Muito bem, saiu bem. Sozinho era difícil mesmo. Saiu bem. E hoje você ainda se corta com faca? Não, hoje é mais difícil, né? Apesar que, assim, eu uso faca somente para churrasco, né? É uma situação ali, cortes bem largos, 2 a 3 dedos, né? Que eu sou um bom gordinho e gosto de uma carne no churrasco. Eu também. Um bife largo, né? Então é uma situação diferente, corto muito menos, mas, assim, sou muito desastrado, né? Trombo com cadeira, trombo com... derrubo o copo, quebra, enfim. Se eu não tomar cuidado, corto também. Mas tenho muita atenção, porque o único momento que eu uso é no churrasco ou lavando a louça, quando a patroa pede. E até falando nisso, né? Churrasco. Churrasco. Você que é um homem que entende de carne. Qual teu corte predileto no churrasco? Bom, como um bom churrasqueiro, que eu me considero, embora não seja, mas a picanha, né? A picanha não tem como ser diferente. A picanha é a paixão nacional. Uma picanha mal passada, ao ponto menos. Sim. Gordura de um dedo. Opa! Bife largo. É muito bom, muito bom. E, principalmente se for numa parrilha. Espeto eu não gosto muito não, porque sai um pouco o suco, mas na parrilha mantém. Picanha é paixão nacional. Muito bom. E que a gente comemore muito, com muita picanha. Muito, né? Demais. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por você estar conosco toda quinta-feira, às 19 horas, um episódio novo. Siga a gente nas redes sociais, encaminhe para os amigos, sempre uma história sensacional como essa hoje. Olha que história maravilhosa. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Show de bola. Obrigado.